Boa noite, bom dia. Aos filhos que costumeiramente nos acompanham dentro desse trabalho, sejam bem-vindos novamente. Aos filhos que porventura estiverem iniciando hoje, estão pela primeira vez vendo esse trabalho, muito bem-vindos, de todo o nosso coração, com toda a sinceridade. Nosso objetivo, simplesmente, humildemente, é compartilharmos um pouquinho, bem pouco mesmo, daquilo que nós estamos aprendendo junto aos nossos guias. Esse trabalho é um diálogo com os nossos guias e nós queremos apenas somar um pouquinho mais nesse momento tão importante de transição, nesse momento de escolhas, nesse momento de tantas incertezas, dúvidas, dificuldades, problemas, provas, não é? Então, se de alguma forma, com aquilo que nós podemos expor, de alguma forma nós contribuirmos para a sua reflexão, para a sua meditação, de alguma forma encontrarmos caminhos para nos fortalecer, de forma a enfrentarmos tudo isso, de alguma forma, então, que seja pequena, nós já estaríamos muito satisfeitos. Esse trabalho, apenas para que os filhos que pela primeira vez estão adentrando, né, já é um trabalho em curso, há muitas partes, mas eu vou me concentrar naquilo que, nos temas finais, aquilo que o Sr. Tranca-Rua hoje ele está fazendo conosco, né? Então, no diálogo com os espíritos, Pai Joaquim de Angola tem estado presente e nos ensinado bastante a respeito de muitos pontos que nós acabamos não nos apercebendo e deixando, nós fomos esquecendo. E o Sr. Tranca-Rua nos traz observações, como ele mesmo colocou. Os nossos Exus são mensageiros, eles apenas trazem a mensagem e cabe a nós refletirmos, decidirmos, tomarmos por verdade ou não, né? Então, à luz do bom senso de cada um, o convite é refletirmos. Eu deixei anotado aqui alguns pontos já discutidos. O Sr. Tranca-Rua, ele passou tanta coisa para nós, não é? Que eu não consigo me lembrar de tudo nesse momento. Então, eu fiz uma anotaçãozinha que eu vou passar só para que nós possamos nos inteirar e avançarmos. Depois, se for bom, se for do seu interesse, você revê os vídeos anteriores, né? Então, o primeiro ponto que o Sr. Tranca-Rua ele chegou abordando foi: o homem, por natureza, não foi feito para comer carne, não é? Depois ele falou dos perigos da gordura hidrogenada, não é? Depois ele falou dos perigos do açúcar, colocou o açúcar como uma droga responsável por muitos problemas que a gente está enfrentando, né? Os perigos, finalmente, das farinhas brancas, uma vez que refinadas, elas perdem 80%, né? Da sua verdadeira, natural constituição, né? Daí a gente tem muitos prejuízos, né? E apontando essa alimentação, né? Essa má alimentação nossa, ele também nos falou da alteração genética, alteração dos nossos genes, do nosso DNA, então, portanto, né? E essa alteração genética, na verdade, ela vem causando, além, né,
das alterações em neurotransmissores no nosso cérebro, né, dentro do nosso corpo, vem provocando geneticamente, né, a predisposição a muitas doenças que não haveriam se nós estivéssemos dentro de uma alimentação correta, né? Então, ele falou do câncer, da diabetes, Alzheimer, né, os problemas cardiovasculares, o TDAH, autismo, e daí vai, muitas doenças, é uma lista imensa, né? Depois ele nos falou da bipolaridade, né, que é uma consequência genética, está na alteração genética nossa, seja da formação do nosso cérebro, do nosso corpo, né? E tudo isso ele nos explicou direitinho, né? E avançando agora, então, nesse estudo, hoje, ele deverá estar falando, comentando, nos apontando os problemas de tudo isso do lado espiritual. Então, quando ele chegou pela primeira vez, não é? Tocando no assunto, ele disse: eu vou falar, não é? Puramente da parte física, não é? Eu vou falar da parte mental e eu vou falar da parte espiritual, né? Então, ele já fez isso, agora, então, falta a parte espiritual, né? Então, encerrando essa parte com o senhor Exu Tranca-Ruas, na próxima semana estará conosco o senhor Caboclo Cobra Coral, que estará trazendo mais informações ainda, não é? Num resumo para que nós possamos entender bem o que tudo aqui foi discutido. Então ele vai fazer um resumo e, obviamente, acrescentar pontos importantes, ligações importantes para melhorar ainda mais a nossa pesquisa, o nosso estudo, né? Então já fica combinado, semana que vem, o seu Caboclo Cobra Coral discutindo ainda dentro desse temário, né? Muito bem. Então, se já compreendemos isso, quero convidá-los para que juntos nós possamos fazer uma prece. Sempre digo aqui, não é? Nós não estamos defendendo a nossa religiosidade, pedimos permissão, licença para, dentro da nossa religião, não é? Trazermos esse conteúdo mais do interesse de todos, não é? Então, seja você dessa ou daquela comunhão espiritual, dessa ou daquela religião, filosofia, não importa. Importa que nós estamos tomando um caminho de busca, né? O Cristo, ele nos disse, pedis e obtereis, a pausa, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, né? Ou seja, é a lei do trabalho, do esforço, né? Depois, naquelas palavras apocalípticas, né? E a verdade vos libertará, o seu Tranca-Rua, ele sempre diz para nós, né? O conhecimento vos libertará. E é isso que nós estamos discutindo. Então, é muito importante que nós, interessados, uma vez interessados, nós busquemos, através dos nossos esforços, nosso estudo, nossa pesquisa, nossa meditação, reflexão, num assunto que é tão importante, porque, como estamos vendo, nós estamos discutindo o nosso equilíbrio, nós estamos discutindo a nossa condição, que, infelizmente, é bastante precária, nós sabemos disso, né? Seja observada pelo ângulo, né, o lado espiritual, mental, físico. Realmente nós estamos como Jesus nos disse na carta, sétima carta à Laodiceia, né? Nós estamos nus, nós não temos nada e dizemos que temos tudo, ou seja, nós estamos iludidos. Há muitas coisas que nós precisamos compreender. Então, com base nisso, vamos nos preparar para recebermos o seu Tranca-Rua, que deverá, né, avançar no trabalho que ele já vem fazendo, né? Então, peço licença e
a participação de todos para fazermos uma prece, nos unirmos pelo nosso coração nesse único objetivo, darmos as mãos, formarmos uma corrente de fé, de confiança, de buscadores dessa verdade, né? Esse é o convite. Salve Deus, Pai Criador, salve os teus tronos divinos, salve todas as tuas divindades, salve o teu axé, as tuas virtudes, os nossos orixás. Assim, Pai, te louvando, pedindo a tua bênção por sobre todos nós, filhos da tua casa, filhos desse orbe, desse planeta, pedimos aqui a tua bênção maior. E que Jesus, o nosso mestre, timoneiro de todas as nossas tarefas, possa estar conosco, movimentando a sua seara de trabalhadores, benfeitores, possa nos trazer luz e que estejamos abertos, como ele mesmo dizia, vejam os olhos de ver, ouçam os ouvidos de ouvir. Então, que nós estejamos com o nosso coração aberto, longe das muralhas do orgulho, da vaidade, e ouvidos que querem ouvir com sabedoria. Assim, Jesus, pedimos a tua bênção, a licença dos bons espíritos para juntos aqui iniciarmos essa tarefa. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Maria Santíssima. Assim seja. Saravá ao ponto. Saravá. Sabe se é direito nosso Umbanda? Saravá. Sempre Oxalá. Pababá. Sempre Iemanjá. Dociaba Iemanjá. Sempre Oxum. Oraie Oxum. Sempre Yansan. Iparrei Ansan. Sempre Oxóssi. Oquearoxós. Sempre Xangô. Cao Cabisle Xangô. Sempre Ogum. Atacori Ogum. Sempre entra na nossa casa. Saravá. Sempre nossos orgãs. Saravá. Sempre mesa de porteira e tranqueira. Exu. Sabe nossos Umbanda? Saravá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Era o reino de Oxalá, aonde a paz e amor, luz que refletiu na terra.
Saravá. Você viu o ponto? Saravá. Abrimos nossa gira, nós pedimos proteção. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem da Conceição. Ao abrirmos nossa gira, nós pedimos proteção. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem da Conceição. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Samborê, Pemba de Angola. Aberta a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Aberta a nossa gira, Samborê, Pemba de Angola. Deixa eu trancar a rua. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua apareceu. É laroie, 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 é Mojubá, Mojubá, é Mojubá. Ele é o cara dando a sua gargalhada, quem tem fé e tranca a rua é só pedir que ele dá. Laroie, 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 é Mojubá, Mojubá, é Mojubá. Ele é o cara dando a sua gargalhada, quem tem fé e tranca a rua é só pedir que ele dá. Saravá, se você do Congá. Saravá, Saravá, se mesa de direita. saravá, Saravá, se mesa de esquerda. laroiexu. Boa noite a todos. Para quem está na noite, bom dia. Para quem está no dia. Salve, menina. Salve, menina. Salve, menino. Salve, menina. Salve, menina. A firmeza no trabalho. Saudação a todos vocês que estão dentro desse trabalho. Aquilo que precisava ser explicado já foi explicado. Eu quero firmar o trabalho, peço licença para vocês. E que as mentes estejam abertas e os bloqueios de orgulho, vaidade, sejam quebrados. O interesse é vosso. Quero fazer a minha parte, façam a vossa. Assim peço licença ao mais alto, as firmezas de todo esse trabalho, para aqui preparar o ambiente, charuto, fazendo favor. Eu quero defumar aqui o ambiente, assim como as entidades que nos acompanham estão igualmente fluidificando, limpando o ambiente em que vocês estão. Saravá ao ponto. Saravá, Nossa Senhora incenso a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Lá, o Exu. são auxílios teus. Olha, para todos os Exus. Eu incenso essa casa. Velho Oxóssi de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa. Na fé de Oxóssi
Agora eu quero pedir licença para vocês, me trazer duas entidades na esquerda para afirmar o trabalho durante o tempo que nós estivermos conversando, não é? Vem cá, menina. Suas mãos. Um punhado de arruda para mim. Firma bem o olho. As mãos, menino. Fica com ela fechada por enquanto. Abre. Firma bem o olho. A firmeza das entidades no ponto. Trava as vozes, Rosa Negra. Vem, Pombogira. Vem, Pombogira, Rosa Negra. Vem, Pombogira. Aroê! Faz coisa bom. Aroê! Onde vai? Sabe suas forças, sabe o seu trabalho, a sua firmeza. Aroê! Suas forças, seu trabalho, a firmeza do seu ponto, a firmeza do seu aparelho. Aroê! Monte Bapombo, suas forças. Monte Bapombo. Suas forças, pombo, sabe o seu trabalho, firmeza do seu trabalho. Aroê, Pombogira. Vamos firmar o trabalho aqui, menino. Sabe chamar a boa? Aroê, Exu! Maraboie, maraboia. Oi, vai! Maraboia, Aroê! Oi, vai, Exu! cadê Marabô? Cadê Marabô? Cadê Marabô, maraboia? Oi, vai, Exu! Suas forças. Cadê Marabô? Aroê! Oi, vai, Exu! Maraboie, maraboia. Oi, vai, Exu! Maraboia. Aroê! Oi, vai, Exu! Suas forças, companheiro. Sabe o seu trabalho, a firmeza do seu trabalho. Saravá. A Rosa Negra vai estar firmando um ponto de trabalho, mas a boa vai estar firmando outro. Eu vou dizer para vocês, já disse outras vezes, continuo dizendo. Esse caminho em busca da verdade, do conhecimento, é para todos, mas não é de todos. Porque o conhecimento existe em muitos lugares, com muitas pessoas. Isso não quer dizer
que ele seja bem utilizado. Então, esses dois pontos auxiliam nesse caminho estreito a quem queira, a quem estiver disposto. Toda verdade, todo conhecimento, toda luz, a princípio, ofusca. E é assim que tem sido, é assim que vai continuar. Além disso, permanecer num caminho é mérito de quem se esforça, de quem tem a coragem de avançar, enfrentar as dificuldades, sendo que a primeira e maior dificuldade agora é tirar aquilo que foi colocado em vossas mentes, até mesmo em vossos corações. Mas não estou aqui para discutir isso. Quero avançar na proposta que me trouxe para cá hoje. E é isso que eu vou fazer. Muito bem. Dentro de tudo o que já discutimos, a partir de agora, é necessário que nós entendamos, de uma vez por todas, o que é o homem. Se você já pensou, parou para pensar nisso, eu não estou falando da definição do homem em geral. Eu estou falando que tipo de homem é você. Eu estou falando de humanidade, humanismo. Eu estou falando de moral. Eu estou falando de ética. Eu estou falando de honra. É disso que eu estou falando. Então, tudo o que até agora eu coloquei desafia tudo isso que eu estou mostrando para vocês. A falta da honra, a falta da ética, a falta da moral, a decadência humana. Diz que já ouvi muito isso. O homem não evolui, o homem não retrocede. Convido quem assim pensa para vir fazer um passeio comigo, para me te mostrar. Porque basta você, no meio em que você está, olhar ao seu redor para você ver o quanto isso é uma falácia das mais ignorantes que eu conheço. O homem retrógrado, o homem que retrocede, o homem que cai, ele convive, em parte, entre vocês. Isso é necessário. Mas, para que nós não mudemos a nossa direção e percamos o nosso foco, nós vamos avançar. Eu quero apenas que vocês tenham em mente o propósito no qual nós estamos aqui
discutindo tudo isso. Muito bem. Se avançarmos nesse caminho estreito, olhando para trás e agora para frente, o homem nesse salto que vai dar em meio a esta fase que vocês colocam como período transitório, período de escolhas, apocalíptico, não é? Bem, não precisaríamos estar discutindo nada disso. Se eu disse que o homem não retrocede, que o homem não cai, por muitas vezes, o que eu estava querendo dizer é que as linhas da justiça, essas não se alteram. Mas a linha da justiça, vertical e horizontal, existem. São os caminhos. E aí se encontram as escolhas. Subir, descer. Tomar esse rumo, tomar aquele outro. Deus deu à criatura a liberdade no seu livre arbítrio, ou seja, a sua escolha. Então, definitivamente, o estado em que você se encontra, feliz, infeliz, seja como for, é uma responsabilidade, em primeiro lugar, tua. E é bom que nós entendamos, para avançarmos no nosso raciocínio, que não existe duas coisas que tanto vocês falam e se colocam nessas condições, a do órfão e da vítima. Nessas duas linhas, horizontal e vertical, de caminhos, a responsabilidade é inteiramente sua. E a justiça, ela garante que aquilo que você definir, você possa caminhar. A justiça, então, te leva para cima, te leva para baixo. Permite você tomar o caminho da direita e permite você tomar o caminho da esquerda. Hoje, aqui e agora, você está se preparando para tomar mais uma decisão. E para isso, para que tudo o que eu coloquei na base do plano físico da matéria, agora nós temos que avançar para o espiritual. Afinal de contas, tudo o que eu discuti até agora foi o corpo, um mero veículo do espírito. Muito bem. E para que você entenda bem isso, porque toda a ciência humana, todo aquele que se dedica em buscar respostas, se ignorar a própria essência, a do espírito, vai acabar limitado
no meio desse caminho. Então, é a partir dessa limitação que existe na compreensão da maior parte de todos vós, é que eu quero avançar, para que a reflexão se estenda num plano que não pode ser ignorado. É verdade que todos os tabus criados, dogmas religiosos, misticismo, dentro de uma ignorância muito grande, tem ofuscado essa busca. Mas isso não impede de você avançar nesse caminho. É como uma névoa que você tem que atravessar. Então, o meu convite agora é você atravessar essa névoa. Muito bem. E para fazer isso, nós temos que entender melhor esse veículo. Depois nós vamos avançar naquilo que eu quero que vocês entendam. Muito bem. Esse veículo, o corpo, ele é sagrado. Existe uma responsabilidade muito grande, na qual vocês nem imaginam, em comprometimento, o que significa. Todos os abusos, todos os excessos, os maus tratos a esse corpo sagrado, agora se torna uma cobrança compulsória, kármica. E é isso que agora vocês vão ter que enfrentar. Toda essa alteração na genética, hereditária, tudo isso não vai ser algo simples de ser restaurado. Então, nós não podemos mais discutir apenas e nos preocuparmos com os efeitos de uma doença. Já discutimos na sua causa. Agora, nós precisamos entender no meio em que vivemos o que acontece e você não sabe. Muito bem, mas para isso, vamos entender melhor esse veículo. O espírito, a essência da criatura, habita o que podemos dizer 7 corpos. Entenda bem isso. Esse corpo que os 5 sentidos compreendem bem, pode vê-lo, tocá-lo, cheirá-lo, enfim, 5 sentidos. Você está acostumado. Mas ele é parte. O corpo sagrado é dividido em 7. Então, esse corpo físico, entenda, um corpo etérico, muitas vezes chamado de duplo etérico, pela sua proximidade nesse corpo físico. O corpo perispiritual. Terceiro, o corpo emocional.
corpo mental inferior, o corpo mental superior e, finalmente, o corpo divino. Quando nos textos bíblicos você estuda na Gênesis e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, a princípio, essa semelhança está no corpo divino. Os demais corpos numa primeira forma de compreendermos, está ligada a reinos que nos permeiam, e são 9 esses reinos. Contudo, não é momento para nós discutirmos isso. Então, fixemos a ideia de 7 corpos iniciais. Muito bem. Esses corpos, eles estão intimamente entrelaçados, permitindo ao espírito, na fase transitória em que vocês estão vivendo, possa utilizá-lo. Então, esses corpos, esses 6 corpos, estão atrelados ao meio, aos reinos, como eu falei para vocês. Não é? Muito bem. Então, tudo o que você fazer com qualquer um deles vai refletir no outro. Estão entrelaçados, interligados. E não há como separá-los. Muito bem. Então agora vamos entender os prejuízos que a maior parte de vocês não entendem. O primeiro é um atentado contra o sagrado. É não considerar a importância com o devido reconhecimento e a responsabilidade de utilizá-lo. Por isso eu disse, o vosso comprometimento kármico em toda essa herança genética alterada ao longo dos tempos não pode ser modificada. Isso vocês vão ter que resgatar. Agora vamos ver, passo a passo, um pouco mais desse comprometimento. Fora dessa genética que não existe apenas no corpo físico, ela também está presente no seu duplo etérico, no seu corpo perispiritual, no seu mental inferior e no seu mental superior. Nesses 6 corpos. Vamos entender como isso funciona. Na primeira vez que eu vim conversar com vocês, acende outro para mim, por favor. Eu falei para vocês
que o homem não deveria estar comendo tanta carne. Vamos ver o prejuízo que isso acarreta. Além da moral, a questão da moral, da ética, do respeito, ou da falta de respeito para com um ser que compartilha a existência no meio com vocês, o animal, igualmente o vegetal, o mineral, mas por hora vamos falar do animal. Então esse comprometimento com os maus tratos, a insensibilidade, gera no campo emocional, no corpo emocional, problemas bastante graves. E tudo isso você vai levando nas sucessivas vidas a culpa. Viu? A culpa. Mas também existem outros comprometimentos que você desconhece. Vamos falar na questão vibratória, a dor que o animal sente. Essa dor, ela vibratoriamente fica impregnada na carne na qual você se alimenta. E qual é o corpo que absorve isso? É o corpo perispiritual. O corpo perispiritual absorve toda essa dor. Então, esse corpo ele acumula o sofrimento, a dor, a tristeza, vibratoriamente falando. E você carrega isso para cada pedacinho desse animal que você comer. Muito bem. Eu não estou julgando. Eu estou elucidando. Eu estou trazendo uma informação a ser refletida. Eu não julgo. Eu apenas cumpro. Então, avançando agora. Existe algo chamado fluido vital. O fluido vital anima a vida. É esse fluido que garante a vida em todos esses reinos. O fluido vital está presente em todos os reinos. Aonde é que ele se aloja? No sangue. Então, além da questão vibratória, quando você se alimenta do animal que foi morto, nas circunstâncias que vocês conhecem, o corpo perispiritual assimila uma parte, 30% desse fluido. 70% vai ficar impregnada no seu corpo. Quanto tempo?
indefinidamente. O fluido vital, ele é assimilado, então, em 70% no seu corpo físico. Mas ele não é teu. Não é uma vitalidade que vai te ajudar. Pelo contrário, vai te prejudicar e você vai entender agora isso. Uma vez que não importa a atividade que você tenha, essa energia acumulada no seu corpo, que não pode ser drenada, apenas sugada, ela vai ficar com você. Muito bem. E como ela é sugada, existe uma classe de espírito. Vocês costumam falar de vampiros. É verdade? Todo o espírito, sentindo a necessidade de absorver essa parte dos 30% que está no corpo perispiritual, é pouco, mas garante a existência do espírito, a permanência, a ligação do espírito nesse corpo, sem o qual ele não tem condições de se manifestar. Então, no plano espiritual, espíritos que sentem essa perda vão buscar. E esses são os vampiros que se aproximam de você para abastecer o seu corpo perispiritual. Eles não vêm buscar apenas os estímulos dentro de vícios, paixões, não é apenas isso. Porque mesmo que a intenção não seja essa, se alimentar, é isso que a natureza proporciona. Apenas na aproximação deles, isso vai ocorrer. Então você pode imaginar que isso deve ser algo bom. É um sanguessuga que vai tirar a energia ruim, aquela que está apodrecendo o seu corpo perispiritual. Mas não é apenas isso. Porque existe uma troca. Quando eles estão sugando a sua vitalidade, é como uma bomba. Se puxa de um lado, coloca do outro. Eles fazem uma transfusão. Sugando essa carga fluídica, esse fluido vital, eles estão trocando e deixando agora o deles. E se você tivesse condições de ver um desses espíritos e o que eles carregam, você se assustaria. Eu tenho certeza disso. Mas esse ainda não é o problema maior. O problema maior não está nessa classe de espíritos, chamados de vampiros. Está numa classe de espíritos, chamados de cavernícolas. O que são os cavernícolas?
A princípio eram errantes, foram vampiros, mas uma outra classe de espíritos, que nós chamamos de quiumbas, vão se aproveitar da fraqueza e da condição enferma em que se encontram e vão levá-los para viverem em colônias no submundo, nos submundos do astral, a vários níveis para baixo, mas não é importante discutirmos isso agora. Muito bem. Esses espíritos cavernícolas, eles vêm ligar-se a você agora num problema bem maior. Porque quando um cavernícola se aproxima de você, guiado por esses quiumbas, que vão prover um estado obsessivo chamado de simbiose. Ou seja, a simbiose agora não ocorre apenas no corpo perispiritual. A simbiose é um entrelaçamento nas entranhas desses espíritos com as vossas e vão se interligar de uma forma quase irrecuperável em todos os outros corpos. O mental inferior deles, o mental superior, o emocional, o etérico e, obviamente, o perispiritual, porque eles também têm igualmente, como todos vocês. Agora o problema é sério, porque ligados dessa forma e buscando o interesse, é esse fluido vital. Mas agora nesse entrelaçamento há uma viciação, porque eles percebem a vossa fraqueza e começam a querer dirigir. Eles agora querem tomar posse do vosso corpo por completo, porque estão satisfeitos, abastecidos. E os quiumbas garantem isso. Então, nessa simbiose espiritual, no entrelaçamento de todos os 6 corpos deles com os vossos, vai ocorrer. E o comprometimento disso é muito grande. Vocês estudam, a grosso modo, os problemas obsessivos, quase dentro de uma ignorância muito grande. Quando se fala de processos obsessivos simples, fascinação, subjugação, não se tem nem ideia da complexidade entre o entrelaçamento de muitos seres, criaturas e espíritos como os vossos, em condições diferentes, como é a do cavernícola. Hoje, eu quero vos falar apenas do cavernícola, porque eles têm um papel
importantíssimo nesse período transitório de provas e expiações que vocês estão passando. Como eu falei, uma vez que essa simbiose ela ocorre, o problema é grave. E eu posso garantir para vocês que dentro dessa simbiose, a maior parte de todos vocês já está comprometida com ela. O que é que está ocorrendo no plano espiritual? Caravanas. As zonas chamadas umbralinas, o meio espiritual, astral, dividido em muitas dimensões, estão sendo esvaziadas. A primeira providência maior é a formação de caravanas, onde esses espíritos já estão sendo levados para o exílio. E esse esvaziamento dessas dimensões é um preparo para a nova era. Tudo aquilo que já aponta. Então aí você já começa a ligar o período apocalíptico nesse preparo que está sendo feito. Muito bem. Mas não os cavernícolas. Os cavernícolas estão sendo retirados do meio em que viviam, dessas cavernas, estão sendo trazidos, gerenciados, administrados por esses espíritos chamados quiumbas. E eu já falei para vocês a forma principal como eles vão se ligar. Então, a partir daí, você vai compreender que dentro de todo esse comprometimento, e o resultado disso são todos os infortúnios que vocês têm vivido e convivido. E não pensem vocês que visitando um trabalho, seja dentro da casa espírita, do templo, umbandista, que num trabalho de qualquer espírito, que mesmo que tenha a vontade de vos ajudar, estará impossibilitado pelas linhas da justiça. Não se pode mexer nisso. A única forma de alterar esse quadro é consciência, trabalho, esforço. É a única forma. Então, nessa parte, o senhor Caboclo, Cobra Coral, estará aqui mais tarde com vocês, falando sobre isso. A mensagem de esperança que ele traz, esperança fundamentada, com base na consciência
e na responsabilidade e no trabalho, obviamente, que compete àqueles que assim compreenderem e quiserem. Muito bem. Expus para vocês a gravidade do quadro espiritual em que a maior parte de vocês se encontram. Há muito mais. Isso que eu coloquei para vocês é superfície. Não fomos a fundo ainda. Mas vocês não estão conseguindo nem mesmo compreender o que está tão próximo, à frente de todos. Mas a partir de agora pensem, reflitam. O que eu precisava falar para vocês é isso. E dentro de toda essa complexidade, você pode colocar isso como causa de todas as doenças que acometeram o homem em todas as épocas da humanidade. Né? Agora, eu vou passar a palavra para a Rosa Negra e depois para Marabô, para que eles ainda possam trazer para vocês um pouco mais de esclarecimento. Saravá suas forças, Pombo. Sabe a sua banda de trabalho, sabe o seu trabalho. Com a sua licença, Senhor. O que vocês compreendem sobre espiritualidade? Energia, espíritos, plano astral, há algumas semanas estão recebendo um convite, uma oportunidade. Da qual não levaram a sério. Em sua maior parte, não.
Por isso me questiono sobre a consciência que tem sobre a espiritualidade. Não estou na posição de impor nada. Mas para aqueles que querem me ouvir, para aqueles que se importam com o que tenho para falar, para aqueles que querem ajuda para compreender, digo que comece aos poucos. Tudo que se é grande começou de pouco. Tudo que se é alto começou embaixo. Tudo que é alto começou de baixo. Grandes conquistas vieram de pequenos esforços. Que foram aumentando, se juntando, fortalecendo. Grandes mudanças, a mesma coisa. Não espere que um objetivo grande, forte, vai ser cumprido de uma hora para outra. É um caminho árduo, que exige paciência, que exige dedicação, persistência. Tem um sonho? Entenda, compreenda as suas condições hoje. Trabalhe com aquilo que você tem hoje. Faça tudo o que você pode hoje. E repita para o seu hoje de amanhã. E depois de amanhã. Dentro de toda essa consciência, o Senhor Tranca-Ruas vem passando. Digo a vocês, um primeiro passo
pequeno passo, não se coloque como centro. Não se coloque como único. Não alimente seu egoísmo. Observe aquilo que te rodeia. Observe todos que estão à sua volta. Observe, sinta os seres, sinta as energias. Sinta a força que vem da terra, que vem do ar. Sinta a força e a potência no teu irmão, nos animais, nas plantas, nas flores, nas ervas. Sinta. Entenda que você não é sozinho. Entenda que você é parte de todo esse mundo, de todo esse meio. Você é uma parte de tudo isso. Encontre o equilíbrio. Busque por ele. Mas comece observando aquilo que para ti hoje é pequeno. Aquilo que para ti hoje talvez seja insignificante. Aquilo que para ti hoje não tem importância. Aprenda a dar valor. Aprenda a encontrar o valor. Essas são minhas palavras para aqueles que queiram ouvir. Salve, Senhor. Salve nossas forças. Salve o vosso trabalho. Todo o teu esforço. Com a sua licença. Salve as forças de Marabô. Salve o seu trabalho. Suas considerações. Com a licença de todos, como foi colocado, Exu não veio impor nada e nem colocar nada. Apenas relembrar, acender aquilo que já tem dentro de vocês. Exu pergunta pra vocês: quem é você? Qual o seu propósito? A partir do momento que te deu a oportunidade de estar aqui nessa terra. Dado isso como reflexão,
Pergunto também a vocês, qual o propósito de tudo que Deus colocou nesse planeta? Os animais, as plantas, tudo que cerca. Na infinita sabedoria, todos eles já sabem o propósito deles. Tendo vocês também o instinto, mas foi dado algo a mais a vocês. A sabedoria, a fonte de busca, de autoconhecimento. Aí eu pergunto para vocês, quem são vocês? Desde que esse mundo é mundo, seus antepassados trouxeram vários ensinamentos. E quais deles vocês carregam? Vou relembrar de um. Toda a comunidade, todo o grupo se reuniram e tinham um propósito de sobrevivência. E como eles conseguiam? A união, o juntar de força. Cada um dava aquilo que podia. E trouxe toda essa evolução que vocês têm hoje. Mas eu pergunto para vocês, como vocês agem dentro da família de vocês? Como vocês agem dentro de uma comunidade, de uma sociedade? Como que vocês agem quando se não tem propósito, quando não se busca? Se vive à mercê do dia, dessas perdições que se encontram, essa falta de respeito um pelo outro, diante de uma grande necessidade. Assim seja. Como que vai ser? Quem vai proteger você? Se você não se conta nem com o seu próprio que está do seu lado. Se você não respeita. Esses propósitos, eles têm que ter uma chama dentro do coração e que vocês perderam, e esses são os 3 chaves. Resgatar a filosofia de vida. Resgatar o campo espiritual e resgatar toda a medicina que esse planeta oferece. Só assim, com propósito, cada um respeitando o seu propósito, descobrindo o seu propósito, vai começar a entender o propósito de todos que você cerca. Assim como a planta, ela tem o propósito que Deus deu de resgatar, de puxar energia, se alimentar da energia do sol, puxar as suas fontes alimentícias da terra, para que se torne forte. Esse mundo de crescimento e evolução
Não se iludam que vai ser flores. Porque toda busca tem que ter resiliência. E essa resiliência se forma a passo. É entender, é aceitar. É aceitação. É saber que você veio para se fortalecer e crescer cada vez mais. Essas são minhas palavras dessa noite. Encarecidamente, procura dentro de ti o seu propósito. E não tenha medo. E respeite. Respeite tudo que está à sua volta. E os propósitos que Deus nos deu. E não se esqueça que vai ser um protegendo o outro. Um aprendendo com o outro. Um amando o outro. Como a ti mesmo. Que vocês vão encontrar a pura felicidade que Deus nos promete. Salve todas as forças que presente, para a licença de todos. Salve, seu Marabô, suas forças, seu trabalho. Com a sua licença. Eu que agradeço. Para finalizar o nosso trabalho, duas coisas que vocês não entenderam. Ainda nos textos bíblicos, vivei e multiplicai-vos. O egoísmo e o orgulho fizeram que vocês entendessem que era se reproduzir. Troquem o multiplicai-vos por preservai. Preservar a vida, não só a tua. A vida que te permeia, a vida de todos os reinos. É isso que Deus deu para o homem como dever para viver. Outra coisa que vocês não entenderam: amai-vos uns aos outros. Isso não tem nada a ver com paixão, possessão. Amai-vos uns aos outros não diz respeito só a categoria que vos identifica como criaturas nesse mundo. Amai-vos uns aos outros. Também está incluído aí a vida animal, vegetal, mineral, enfim, todos os reinos. Mas o homem não conseguiu ainda nem se amar. E a esse despertar que eu vos convido. Pensem a respeito. Com a licença de todos. Isso. Salve, moça! Salve, moça! Salve, moça! Com a licença de todos vocês. Salve, pombo! Seu trabalho, sua firmeza. Boa noite, moça. Salve, moça. Marabô, Salve, sua seu força, trabalho, seu sua trabalho. força. Salve, moça. Com a sua licença. Salve, moça. Salve a licença de todos. Isso.
Claro, Exu. Claro, e Pombogira. Agora, queridos filhos, quero vos convidar para o encerramento desse trabalho, agradecendo imensamente todos que participaram, sustentando no desejo sincero de encontrar-se com as respostas que nós tanto estamos precisando. Agora nos compete o esforço pessoal em nós mesmos, a atitude dentro de tudo aquilo que já compreendemos, arregaçar as mangas e trabalhar. Que essa consciência ela se expanda e que nós tenhamos uma direção mais certa, mais firme a avançarmos. Assim, quero convidar a todos para encerrarmos com os nossos pontos cantados, agradecendo a toda a espiritualidade, a todos os guias, a todos esses espíritos benevolentes que estão com todos nós, os guias da humanidade. Saravá ao ponto. Saravá. Nossa gira, nós pedimos proteção a Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem da Conceição. Ao fecharmos nossa gira, nós pedimos proteção a Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem da Conceição. Fecha nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fecha nossa gira, São Borepemba de Angola. Fechada nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechada nossa gira, São Borepemba de Angola. Meu ponto. Saravá. A certeza de que a espiritualidade amiga nos respalda, mas respeitando as nossas escolhas, meditemos, façamos as nossas reflexões individuais e a partir daí, no caminho que escolhemos, trabalharmos. Assim, o nosso saravá fraterno, a toda essa fileira de espíritos que tem nos acompanhado nesse trabalho, todos vocês, o nosso muito obrigado. Pedimos licença, permissão para encerrarmos o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Maria Santíssima. Até o próximo trabalho, filhos. Saravá fraterno.